Abel é traidor, não? Então, Marcelo, o que você faz isso comigo, cara? Hã? Não, eu acho que assim, existe uma. Não acho que seja. Nossa, Até até engasgou o homem, rapaz. Ih, engasguei aqui, rapaz, calma. acabei com ele. Que Calma, momento, calma, hein? calma, calma. É. Não, não, não. Eu não acho que seja traidor, eu acho que ele. É, o cenário que aconteceu foi muito. Tá muito claro, a gente não saber o que aconteceu, aquilo, a gente só saber por um furo de notícia do que rolou. É uma mancha, assim, que ele vai precisar explicar, mas eu não acho que seja uma. Como pode dizer, uma grande tempestade perfeita pro Abel, porque, na verdade, a gente iria saber. Ele iria sair do Palmeiras, né? Ele, tipo assim, ele não traiu ninguém. Tipo assim, ele foi lá, assinou, e foi lá ver as instalações, conversou com a família não vai, não vou. A Ele foi Leila lá, né? Ele foi lá ver, foi foi? lá, chegou aí lá e Eita, tal. então ficou perto de ir embora E mesmo. então, ele queria mesmo. E aí, você pensar no final, a gente discutia um pouco sobre isso, né? No final do ano passado, eu lembro assim, a gente discutiu um pouco. Acho que você foi para a Europa, mas a gente chegou a discutir um pouco sobre isso na época ali, que ele estava muito cansado. Ele estava muito Ele deu afim uma de sair do entrevista em Inter. Barueri que foi bem reveladora, né? Acho que foi em Sim, Barueri. sim. Ele falou: Meu, não aguento mais, jogo todo dia, tô de saco cheio, não dá pra descansar. E. Ixi. Ali eu vi É. a viola em cacos. Ali eu falei: Ele vai embora mesmo. E E o ele time tava ia. mal. Se E não tava ganha, ele mal. iria. Sim, ele iria, provavelmente. Porque aí Graças ao Botafogo. Olha, vocês são, tem que ser gratos ao Botafogo. olha, muita gente precisa ser grato. O Palmeirense precisa ser grato a muitos outros times também, que fizeram um efeito borboleta, né? É verdade. E o Abel, e ele ia embora, ele estava muito cansado, só que eu acho que aí a grande questão aí do assunto é que ele conversou com a mulher, né? Conversou com a mulher dele, como um Certo. bom homem casado, É isso. ele olhou para ela e falou: Eu vou embora. Ela falou: Você vai ficar? E ele falou: Eu vou ficar. E é isso. Exatamente. Foi um homem sábio e Um homem sábio, casado. é. Um homem Ele sábio, ele sabe? obedece à sua esposa. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que tem esse problema, assim, eu acho que a questão é muito maior, a questão é saber se vai ser punido pela FIFA. O Palmeiras chegou aí, a gente vendo aí as notícias, assim, o Palmeiras chegou a receber a grana dos caras, do Al É. Saad, E devolveu, né? e devolveu. Devolveu. Bateu lá no banco, a Leila olhou e falou: Ah, tá bom, tá bom, tá bom, a gente conversa amanhã. Aí, e foi, entendeu? Foi embora. Então, esse acordo, o Al Saad está cobrando, né? Vamos até voltar para a notícia aqui: 28 milhões. E esse valor é cobrado do Abel, ele não é cobrado do Palmeiras. São coisas diferentes, tá? A grana que o Palmeiras devolveu para o Saad é da multa rescisória. Que, na verdade, isso realmente é uma coisa que não entrou ainda na minha cabeça de narrador esportivo, né? Porque Deus fez duas filas quando criou o mundo, das pessoas normais e dos narradores de futebol. Se ele assinou o pré-contrato e ele estaria livre daria 6 meses, para que pagar a multa? Não entendi. Mas, enfim, isso aí alguém uma hora vai me explicar. E a grande notícia, de novo, é isso aqui, ó. Ele vai falar hoje. Tá? O Palmeiras joga com o Botafogo hoje, pela Copa do Brasil, lá em Ribeirão Preto, 7 horas. Então, lá pelas 9h30, por aí, o Abel vai falar. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: afinal de contas, o que é esse raio de pré-contrato? Que todo jogador assina, que todo técnico assina. Pode mesmo o clube ir atrás disso ou não? O que diz a lei brasileira sobre isso? Porque vale para treinador e vale para jogador de futebol também. Então, tá aqui a Lei Pelé, portal Lei em Campo do querido Andrei Camp, recomendo, do cara especialista em legislação esportiva. O Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas de Futebol da CBF. Isso é Brasil, mas é um regulamento que tem a ver com a FIFA, porque tudo é meio que copiado, vale tudo para todo mundo, tá? Artigo 25. Então vamos lá. O clube que tenta celebrar um contrato de trabalho com um atleta ou treinador deve informar ao clube atual do mesmo por escrito, por e-mail, antes de entrar em negociações com o profissional, tá bom? Isso é importante saber. Não é negócio de ética, é lei, tá? Não adianta ligar, fazer sondagem.
Tem que ter a proposta escrita. Atletas somente estarão livres para celebrar um contrato ou pré-contrato de trabalho após a expiração de seu último contrato ou dentro dos 6 meses finais. Tá? Não falou de técnico, falou só de atleta aqui. Ressalvada a hipótese de empréstimo, é vedada a celebração do contrato, taranã, taranã. Falta de comunicação por parte do clube obrigado a fazer a notificação, nos termos do artigo aqui, pode ser objeto de sanções pelo Conselho Nacional de Registro tal da CBF. O pré-contrato gera obrigação entre as partes e somente deixará de constituir um pacto definitivo se alguma das suas cláusulas ou condições não se realize, importando na obrigação de indenizar, olha aqui, ó, importando na obrigação de indenizar na hipótese de comprovado descumprimento contratual. Isso aqui é da CBF, mas a FIFA é igual, tá? Então tá aqui, ó, o inciso 5º, é assim que eles falam lá no juridiquês. O pré-contrato não dispensa a obrigação de formalização de registro de contrato, tananã, tá? Então, o que está escrito aqui? No que diz respeito à FIFA, tá? Tá aqui em inglês, vou tentar traduzir para vocês, mas é mais ou menos a mesma coisa. Um clube que pretende ter um contrato com um profissional deve informar, o jogador vale também para técnico, por escrito, que está em negociações com ele. É que nem no FIFA, tem que mandar um e-mailzinho, né, que você está ali contratando o cara no modo carreira. Um profissional deve estar livre ou para concluir esse contrato com outro clube, se esse contrato com o seu clube presente já expirou ou vai expirar em 6 meses, é a mesma coisa. Qualquer espaço nessa negociação está sujeito a sanções, qualquer brecha nisso, coisa fora disso, está sujeito a sanções do outro clube, se o seu contrato com o presente expirou, tananã, as sanções. Então é isso. Então a FIFA pode punir o Abel. O Palmeiras não tem nada com isso. Tá? Punir o Abel é o seguinte, ou você paga a multa ou você vai lá treinar o time. E aí, o que o Palmeiras pode fazer em relação a esse assunto? Pagar a multa para ele. Mas se ele realmente assinou esse pré-contrato, o negócio é com ele. O Palmeiras tem nada com isso, ele vai ter que se entender lá porque que ele assinou um pré-contrato, ou ele vai ter que provar que alguma coisa que estava escrita ali não foi cumprida. E aí ele pode quebrar o pré-contrato como se ele fosse um contrato. Então, é um compromisso por escrito que o cara tem obrigação de seguir. Então, se ele mudou de ideia, né, e pelo que o Danilo está falando, e eu já ouvi essa conversa aí hoje também em mais de um lugar, a questão é da família, ele fez isso meio que a contragosto, ou sei lá, porque estava de saco cheio, não sei exatamente o porquê, mas ele fez, e agora ele vai ter que lidar com a consequência disso. Agora, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de cobrir essa, pagar a multa e bola para frente, Denani. Quanto mais isso crescer, maior, pior fica o Palmeiras, eu acho. O Abel, eu acho que assim, já deveria ter falado, deveria ter feito um vídeo falando, quando começou essa brincadeira toda admitindo o que aconteceu. A lógica, para mim, que faz mais sentido no lugar do Palmeiras foi: Abel ia sair, estava definido. Falou com Leila Pereira, a Leila falou: não, você não vai sair, não vai sair, não vai sair. Se der alguma aí ele conversou com a mulher dele. A mulher dele também não quis não quis sair, estavam super bem adaptados aqui no Brasil, estão super bem adaptados aqui no Brasil. A grande questão também, aí vai lá uma questão de bastidores também, que falam, as notícias estão dando também, que ele estava muito estressado com o fato de não ter reforço de peso. Essa política que o Palmeiras tinha de jogadores baratos para o desenvolvimento foi um tipo de política que estava realmente deixando ele completamente cansado. Então isso foi uma coisa, a Leila também prometeu que ia ter melhores reforços para o próximo ano também. Isso foi algo que ela teve que fazer para fazer ele ficar. E na minha cabeça foi: olha, Bel, então é o seguinte, você vai ficar, a gente vai fazer o que você quer. Se der alguma besteira lá na FIFA, alguma coisa, te acionarem, a gente paga. Basicamente, para mim, a lógica da cronologia dos fatos foi essa. Só que eu quero ouvir da boca dele.
Isso. E senão ele vai dar o argumento Eu para as acho assim, ó, pessoas acharem muitas coisas. ele não tá errado, tá? E todo profissional, o cara fica até a hora que ele quiser ficar e se não tiver bom para ele tiver outro emprego, irmão, é aquilo que eu falei sobre o Cássio. Cabe à empresa, se você tem um profissional que é imprescindível, cabe à empresa trabalhar para que ele fique, e não o contrário, né? Agora, eu acho que o Abel ele tem uma postura, e às vezes ele se aproxima do Tite com isso, de passar a impressão que ele é o único bastião da honestidade, da verdade, ele é o cara que tem a batuta da pureza doutrinária e ética, então ele tem que toda hora esfregar, principalmente na cara nossa, dos jornalistas, que a gente não sabe trabalhar e que ele não faz nada errado. E então, aí quando acontece esse tipo de coisa, você fica com a bunda na janela. A verdade é essa. Ele está com a bunda na janela agora, porque há 2 ou 3 semanas ele criticou o João Paulo Capelani, sem citar o nome dele, por causa desse negócio de fonte. O Capelani andou falando que tinha jogador insatisfeito, uma conversa que eu também já ouvi. Então não é exatamente um absurdo. E o Abel não gostou e disse que a gente tinha que ter fonte e tal. Isso que está saindo agora foi dito ano passado por algum jornalista. Pelo pilhado! Pelo pilhado! Aí, o pilhado da Jovem Pan. O pilhado tá mandando todo mundo ir pra Ponte Grande que caiu. É isso. Então, pois é. Então, e na época o pilhado, até porque ele é um personagem, vamos dizer assim, um pouco heterodoxo, Peculiar. Peculiar. Então, aliás, gosto muito do Pilhado, é um cara, gente boa. Todo mundo que o conhece e que eu conheço, né? Caso do Bruno Prado e outros lá que trabalham na Jovem Pan, falam muito bem dele. Independente do seu pensamento crítico político, que é totalmente diferente do meu, mas isso é outra coisa. Ele acertou, cara. Ele tinha fonte, ele acertou. Tá aí, provado que ele acertou. Então, eu fui muito tempo assessor de imprensa, sabe, Denan, antes de ser narrador de futebol. E eu aprendi uma coisa. Quanto mais você fecha a sua empresa, a sua organização, o seu clube, quanto mais você fecha ele da imprensa, quanto mais você blinda dos jornalistas, você se distancia dos jornalistas, é pior. Porque se o jornalista está dentro da sua organização, você, por mais que no futebol você não controla tudo, você pode criar um ambiente para ter um relacionamento que permita com que essas notícias saiam na imprensa de uma outra maneira.